Salve! Eu sentei aqui nesse banco de praça, perto de casa, porque em 2 dias eu ouvi em 3 bairros diferentes do Rio de Janeiro a mesma fake news, que eu não vou reproduzir o conteúdo porque envolve o nome de uma figura da política e também partidos políticos. E é tão absurdo, assim, tão inacreditável que as pessoas acreditem ainda nessa altura do campeonato, com tudo que já foi falado, as campanhas que são feitas constantemente, os alertas, pedidos, por favor, não compartilhe notícia falsa. Isso é péssimo para a sociedade onde circulam essas notícias sobre diferentes aspectos pelo fato em si e por criar uma cultura da incerteza, da insegurança, das inverdades potenciais, né? Que geram descrédito latente em tudo e todos, né? Mas felizmente existem, né, agências, inclusive grupos de pessoas que investigam as lupas, né? Os boatos, sites com esse título, boatos, reiterando o alerta. Não façam isso, por favor. Pesquisem, conversem. Na dúvida, se tiver 1%, 0,01% de dúvida, não compartilhe. Deixe que se esclareça isso, não passe adiante. As notícias falsas, elas circulam desde... Tem um registro até na internet, no início do século XIX, um jornal, atendendo a interesses escusos de pessoas, grupos econômicos, políticos, né? Publicando notícias mal apuradas, notícias desvirtuadas, notícias com péssimas intenções, e isso provavelmente vem de milênios, né? E não só do século XIX. Mas aqui e agora, principalmente a partir do início dos anos 2000 e mais ainda na década de 2010, com destaque para Macedônia, um pequeno país relativamente, que sobrou lá da divisão da antiga Iugoslávia, né? Surgiram jovens, principalmente, produtores criativos, né? Produtores de notícias falsas, mudando, pegando textos prontos, artigos, reportagens e alterando o conteúdo, aproveitando aquela base, mas invertendo, né, os fatos, os nomes, as verdades e mentiras, né? E virou uma usina mundial de fake news, uma fábrica gigante, né? Por mais que tenha se combatido lá na Macedônia, pessoas sendo investigadas, presas até, né, ou detidas, punidas, mas continua, os perfis falsos abundam, né? E continua-se porque há pessoas, grupos, etc., interessados, continua a haver, né? Então, havendo mão de obra para gerar confusão, para queimar o filme, destruir imagens, inverdades absurdas muitas vezes, né? Negacionismos inacreditáveis. E eu poderia dizer que tem um outro contexto que é o contexto existencial mesmo, né? A nossa vida a serviço do quê? Nós vamos ser cúmplices desse jogo, dessa engrenagem tão nefasta, potencialmente tão destrutiva de pessoas, de indivíduos, de projetos, de governos, alterando inclusive o ritmo de eleições gravemente, por mais que os processos eleitorais já sejam complicados, mas jogar mais lenha na fogueira, né? Botar mais inverdade para confundir os eleitores, eu acho que
Se existe gente fazendo, existe muita gente, empresas inclusive, estabelecidas. Se tivemos a usina mundial lá na Macedônia, e se multiplicaram os gabinetes, os escritórios de fake news associadas aos piores sentimentos e intenções. Que a gente não faça parte disso, pelo amor de Deus. Que a nossa vida tenha um sentido mais amplo, mais profundo, mais nobre do que simplesmente agir com inconsequência e se juntar a esse processo tão negativo, nefasto mesmo, destrutivo. Um grande abraço, tudo de bom, até já!